Fernandes, eu sou nascido em Pompeia, no interior de São Paulo, mas vim para Guarulhos com 1 ano de idade praticamente. Eu sou Bibi Pantera, sou do grupo Samba do Sino, nasci no Jardim Tranquilidade, Guarulhos. Gerson, meu nome artístico é Gerson Frois, nasci em São Paulo, capital, erradicado em Guarulhos desde sempre. Faço parte do grupo Samba do Sino e da parte de harmonia. Antes de começarmos a falar do grupo, eu gostaria que cada um de vocês falassem como começaram na música. Qual foi o dia que vocês realmente definiram que esse seria o dia crucial para começarem a ser músicos? Acho que a gente tem que falar primeiro de linguagem cultural, né? Na realidade, eu comecei no teatro. Do teatro que eu acabei migrando para a música e, em consequência, depois acabei abraçando o samba. Bom, eu comecei nos colégios aqui de Guarulhos, nas escolas. Tinha festivais, né, em Guarulhos, então participei muito. Músicas da época, que era até o Mogeni Leite, né? Eu defendi um samba no Romero Rubens de Sá, aqui no Vila Galvão, e nós ganhamos esse samba, esse festival lá no colégio. E desde então eu continuei direto na música, depois fui trabalhar em São Paulo, entendeu? Com os artistas consagrados, na época era Jorge Costa, que era da época, era Justo Souza, Dedé Paraíso, Oswaldinho da Cuíca e muitos mais. Elza Laranjeira, que era uma cantora muito antiga da época, né? E foi por aí. Carmélia Alves, comecei a tocar na noite por causa da Carmélia Alves, que era a rainha do Baião, né? Falecida já, mas comecei também pro lado dela também. Eu nasci, na verdade, numa família musical. Meu pai era músico da Polícia Militar, tocava na banda da polícia, chegou a ser maestro. Minha mãe também tocava mandolim e a gente começou a aprender na igreja, desenvolvendo desde criança. Na adolescência a gente partiu para Bossa Nova e hoje a gente está enveredando pelo samba. A gente já fez alguns cursos, estudo ainda permanentemente e estamos aí trabalhando com várias pessoas, com vários amigos e estamos desenvolvendo esse trabalho aqui que nós abraçamos de uma forma bastante amorosa. Como que surgiu o Samba do Sino? Surgiu num bar, rapaz. Aliás, a maioria das rodas de samba, hoje em dia, né, a gente chama de comunidades de samba, a maioria surge dentro de um bar. E a gente fazia um samba de terça-feira. Por que você faz de terça-feira? Porque os músicos têm que ganhar seu dinheiro de final de semana, né? Então é um dia que realmente você não tem muito o que tocar, onde tocar. E o sino ele surge porque o bairro era um bairro residencial e quando dá 10 horas da noite, que é a hora que o samba está esquentando, cara, você não tem como parar. Aí eu arrumei um badalo de boi e quando dava 10 horas eu ia tocava no ouvido do cara, do violão, do cavaco. Porque aí, meu filho, aquele badalo de boi no ouvido você não consegue pegar tonalidade nenhuma mais. E aí o pessoal começou a falar, pô, vamos naquele sino. Aí eu falei, pô, deve ser daquele cara bonito que sou eu, né? Eu falei, não é não, é daquele samba que toca o sino lá. E aí acabou virando o samba do sino em função disso daí. Isso nós estamos falando há 10 anos atrás. Qual que é o diferencial do grupo? Se você pudesse apontar alguma coisa relacionada a isso. O samba? A gente tem... o samba ele é muito amplo no Brasil, né? Então você tem o samba no Rio Grande do Sul, você tem o samba na Bahia, você tem o samba no Rio de Janeiro. O samba da Bahia, que é o samba de roda do Recôncavo Baiano, é tombado pela Unesco, né? Ele é registrado como patrimônio imaterial e cultural. O samba do Rio de Janeiro também é registrado como patrimônio cultural, só que aí só brasileiro. E o samba de bumbo, ou samba rural de São Paulo, também hoje está registrado no estado de São Paulo como patrimônio imaterial e cultural.
O samba do sino tem procurado fazer está um pouco mais próximo do samba de São Paulo, que tem mais de 150 anos. O samba do Rio, ele vem de uma origem baiana, e o de São Paulo de uma origem do interior de São Paulo. A gente diz que o berço de samba de São Paulo é Bom Jesus de Pirapora. Então é esse samba que a gente está procurando fazer. Depois aí tem vários adventos. E aí saiu o samba urbano paulista, que é onde a gente mais ou menos está encaixado ali. Isso não quer dizer que a gente não faça samba de todo o Brasil, né? Não dá para esquecer sambistas do Rio, sambistas de Minas Gerais, sambistas da Bahia, né? Mas temos feito um trabalho muito grande com os compositores de São Paulo. Nós podemos dizer então que a ideia também do grupo é cantar histórias da música popular? Contar e cantar. Porque a gente tem quando a gente faz as nossas apresentações, nós temos algumas introduções antes das músicas, falando sobre o compositor, ou falando sobre a música, ou socializando a letra da música. Isso é muito importante. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as dificuldades que é fazer um trabalho desse, se existe apoio, se sim, de quem, se não, por quê. A verdade é o seguinte, principalmente na cidade de Guarulhos, onde a cultura, nesses últimos 2 anos, foi renegada ao segundo plano, né? Nós não temos visto, só recentemente agora que a gente conseguiu novamente ter a nossa Secretaria de Cultura, né? Houve uma junção e terminou-se a Secretaria. Agora que a gente conseguiu fazer com que a Secretaria de Cultura volte. Isso não quer dizer que nós vamos ter mais apoio, não é isso. A verdade é o seguinte, principalmente quando você faz um trabalho que não está voltado para o jabá ou voltado para a mídia de uma forma geral. Há uma dificuldade, evidentemente. Há uma dificuldade em você se locomover. Há uma dificuldade em você ter o equipamento adequado para você poder elaborar o seu trabalho. Por exemplo, nós temos 10 vozes no grupo. Quer dizer, dificilmente você vai num lugar onde você tem 10 microfones. Nós fizemos festa de peão de Barretos esse ano. É uma dificuldade, porque o pessoal está acostumado a fazer a banda, né, que você pluga tudo lá nos microfones, ou a dupla, né? Então são 2 microfones, você pluga lá o violão da dupla e tá feito o negócio, né? Agora a gente quando chega nos locais, tem percussão, você tem violão, você tem cavaco, você tem 10 vozes, é tudo acústico, né? Então você tem alguma dificuldade maior. E também a relação que existe quando se fala samba, né? Existe um preconceito muito grande ainda com a relação ao samba. Eu já ouvi assim, como é que pode? O cara fica fazendo samba, a casa está cheia, eu fico fazendo música popular brasileira, que eu acho que música popular brasileira não existe, o que existe é música brasileira, né? E não existe uma definição, isso é bom ou isso é ruim. Essa música é boa, essa música é ruim. É simplesmente a música. Você pode gostar ou não daquela música, né? Então você tem, além do preconceito, além de você não ter os equipamentos adequados, você não ter lugares, e aí você tem a questão também de cachê. Que se você for para tocar de graça, você toca em todo lugar. Mas a gente precisa sobreviver também, né? Se você quebra um cordamento na hora que você está fazendo um show, se o teu microfone que você é obrigado a levar, porque às vezes no local não tem, se um prato seu cai no chão lá e amassa, você perdeu aquilo lá. Aí você gasta um dinheiro violento, né? Pelo menos para fazer essas coberturas, você tem que pagar a ordem dos músicos, né? Então tem um monte de coisa que você tem que fazer. E não existe projetos assim voltados para uma continuidade, né? Aqui em Guarulhos ainda a gente tinha até 2 anos atrás o Funcultura, que ajudava a gente, pelo menos, pôr o nosso trabalho na mídia, né? Quando eu falo mídia, a mídia impressa, por exemplo, fazer um CD, fazer um livro, rodar um espetáculo de teatro. Hoje a gente não tem isso. Então, o que a gente tem hoje, assim, vem cá, que eu costumo falar que é o projeto Caracu, né? Depois você vai entender por que Caracu. Alguém entra com a cara e a gente, de repente, né? O restante. Mas é difícil, cara, muito difícil.
Essas são algumas coisas que a gente tem para falar, mas tem muitas outras coisas, né? Muito. O próprio público, né, que é direcionado pelas mídias viciadas, né, a um comportamento musical que não é o ideal, né? É aquilo que ouve, que vira um chicletinho, que você acha que é aquilo que é o bom, porque você está ouvindo a todo momento dentro da mídia do Jabai. Eu não sei se eu consegui... Agora vamos mudar um pouco de assunto. Eu vi que vocês trouxeram vários adereços aqui para a nossa entrevista. Você podia explicar quais são eles? Vamos lá, nós temos o nosso estandarte, né, do Samba do Sino. O estandarte é uma coisa muito importante, porque não que o samba tenha nascido na África, porque realmente não nasceu, mas junto com os navios negreiros, vieram também os batuqueiros, né? Os negros que faziam os seus batuques. Eles pegavam as árvores de tronco oco, encoravam ela e sentavam em cima e tocavam, que eram os tambus. Então esse batuque já existia, sim, esse sim veio da África. Não se nega aqui a importância dessa cultura africana na formação do samba de uma forma geral, em todo o Brasil, porque você tem lá no norte o coco, você tem o samba do Recôncavo Baiano, você tem o Partido Alto no Rio de Janeiro, você tem o cururu aqui em São Paulo, você tem o samba de bumbo, você tem o samba rural, o samba urbano, né? Você tem o samba no Rio Grande do Sul, e cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem a sua característica, e é isso que é importante que a gente preserve, porque senão você acaba virando uma coisa só, e o samba não é uma coisa só. E quando a gente fala de samba, a gente não está falando simplesmente de uma interpretação musical. Quando você fala de samba, você está falando de comida, você está falando de vestimentas, você está falando de indumentárias, você está falando de cores, você está falando de raça, né? Você está falando da importância da miscigenação. Entende? Então, as pessoas ainda... Em algum determinado momento, vão entender que o samba é uma coisa muito maior do que simplesmente uma coisa que é colocada lá e que você ouve. Talvez essa música seja o produto final do que a gente chama da comunidade samba, né? Mas existe muitas coisas. Tem muita coisa hoje que você não percebe, por exemplo, no vocabulário, que é do vocabulário banto, por exemplo. E você fala normalmente. Comidas, por exemplo, que vêm de origem africana e que você também não, já se tornou tão comum que se apropriou dela como se fosse uma coisa nacional, como se fosse uma coisa brasileira. Isso é fruto dessa miscigenação. E negar isso daí é negar o povo brasileiro, é negar a identidade cultural do povo brasileiro, como alguns querem fazer. Quem representa para cada um de vocês o samba no sino? Olha, o samba do sino é uma forma da gente poder extravasar e de poder contar e contextualizar o samba de antigamente nos dias de hoje. Como diz nosso patrono Paulinho da Viola, ele diz que não tem saudade, né? Ele estranha a pessoa falar que tem saudade. Saudade, inclusive, é uma palavra que só tem no Brasil, né? Só tem no vocabulário português. O samba presente não esquece o passado. Então, assim, eu não preciso... toda vez que eu faço um samba, eu estou lembrando de alguma coisa do passado. E o samba é uma coisa muito social. Ele está sempre interpretando alguma coisa da sociedade. Ele está sempre falando ou fazendo uma crítica, ou fazendo um elogio, ou contando um fato que aconteceu. Principalmente em São Paulo, que nós temos... No samba de São Paulo, na formação do samba urbano, nós temos lá o samba de bumbo de Pirapora e o samba rural paulista, ou samba rural paulista. Nós temos a modinha caipira, que influenciou muito. Nós temos, inclusive, trabalhos acadêmicos em doutorado, onde se faz a defesa de que a Dona Irã Barbosa, por exemplo, utilizou muito o que se utilizava nas modinhas da época para fazer os seus sambas. Paulo Vanzolini, que é um réu confesso admirador da Dona Irã, também seguiu essa linha. Aí nós temos a dupla Ouro e Prata também, que tinha essa... Nós temos, por exemplo, Raul Torres, que é conhecido como modista, também enveredou pelo samba, né? A Cuíca Tá Roncando talvez seja o maior sucesso dele. Aí você tem Marcelo Tupinambá, maestro, que
que já em 1918, 1917 já fazia machixe e samba, né? Então você tem todo esse universo que está lá. Aí você tem o samba dos engraxates da Praça da Sé, que Germano Matias foi um dos maiores divulgadores, né? Oswaldinho do Cuíca e Toninho Batuqueiro, que faziam o samba de engraxate ali na praça, no Tucuruvi. Você tem a Tiririca, que era a roda de samba, uma espécie de roda de capoeira, só que era só de rasteira, né? De facão mesmo, né? De bater no chão, de tentar derrubar o indivíduo. Então essa formação. O samba do sino possibilitou que a gente estudasse isso, que a gente contextualizasse isso e que a gente trouxesse. É muito pequena a nossa representatividade ainda, pode ser. Nós estamos tentando contar um pouquinho dessa história. Tanto é que o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro CD, a gente faz um recorte especial sobre o samba de São Paulo. Então a gente traz desde o primeiro samba gravado, de Eduardo Souto, o maestro Eduardo Souto, foi gravado em 1923, o Tatu Subiu no Pau, e depois a gente vem trazendo, passa por Geraldo Filme, o Oswaldinho da Cuíca, Eduardo Gudim, Kiko Dinucci, que é da cidade, inclusive ele cedeu 2 músicas para a gente pudesse colocar no nosso trabalho. Oswaldinho da Cuíca também cedeu uma música para a gente poder colocar. O problema aqui no Brasil, os direitos autorais é uma complicação. Lá fora, a música fez 50 anos da sua primeira gravação, ela está livre de direitos autorais. O que possibilita isso? Possibilita que você possa fazer um trabalho de pesquisa e você possa trazer à tona essas músicas que estão esquecidas, ou que poderiam ficar esquecidas, ou um compositor que está esquecido. Aqui no Brasil são 75 anos, fora o ano que o compositor morreu. Então, se o cara morreu em 1940, a gente só vai poder gravar as músicas dele sem direito autoral lá para 2000 e tal lá. Então fica muito difícil você fazer, por exemplo, você não pode fazer nada de Pixinguinha ainda, você não pode fazer nada de Senhor, né? Aqui em São Paulo, Henricão, até o próprio Geraldo Filme, porque apesar das músicas já estarem perto de 50 anos, você tem que esperar a morte, depois contar 75 anos, né? Então, e o Samba do Sino está possibilitando que a gente possa fazer esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de arregimentação. O Samba do Sino, para mim, primeiramente, é uma família que está dando oportunidade de novo para mim conseguir e completar a minha carreira. Tipo assim, tocar um tamborim, um surdo, como eu sempre gostei, que eu trabalhava nas noites de São Paulo, na rua Santo Antônio, lá que eu conheci várias pessoas importantes da noite, e pessoas hoje já falecidas, né, pessoas que eu gostava demais, como Jorge Costa e outras pessoas. E eu estou continuando o meu trabalho, como uma compositora também, né, que eu ando fazendo umas músicas minhas, junto com o Carlão, né, e como eu te falei, eu tenho o prazer de estar no Samba do Sino, tá? É só isso. O Samba do Sino é uma, vamos dizer assim, é um vício que a gente adquiriu e não consegue mais se livrar dele. Ele realmente é uma família hoje bastante unida, o grupo todo. A gente tem, lógico, como toda família, algumas coisinhas que se pega aqui, se pega ali, mas como irmão, todos se abraçam no final e estamos todos unidos juntos para fazer esse trabalho que é bastante importante. Ele proporcionou assim, uma retomada de estudos, porque eu tive que reinventar o violão que eu tocava. Tocava violão de 6 cordas, hoje estou trabalhando com violão de 7 cordas. Então me proporcionou essa retomada de um desafio novo, junto com toda essa estrutura que a gente tem de música no Brasil, que a gente tem essa riqueza maravilhosa, né, da diversidade que a gente tem, de poder inclusive absorver isso, trazer dentro do nosso conhecimento e aplicar isso e mostrar, que é o mais importante, que esse grupo todo, hoje estamos aqui bastante resumidos, né,
Mas esse grupo todo trabalha de uma forma bastante intensa e amorosa e dedicada para a gente fazer esse trabalho e mostrar que é o mais importante, a gente não só fazer, mas e sim multiplicar isso para as novas gerações e não deixar morrer. O samba não pode morrer jamais e a gente não pode esquecer o passado sem... assim diz, né, sargento? A gente perder a visão do futuro, a gente tem que ter, mostrar o trabalho e refazer as leituras, né, desse trabalho que já foi feito, que é tão rico, e a gente mostrar a nossa personalidade para todo mundo e não deixar morrer jamais. Eu só queria, eu acho que você me perguntou uma coisa, eu acabei engolindo e não te respondendo com relação aos nossos estandartes que nós trouxemos aí. Vou falar primeiro do Bom Jesus de Pirapora. Em 1765, nas corredeiras do Tietê, achou-se uma imagem de Bom Jesus, com cabelo natural. Nesse local, próximo a esse local, fundou-se a cidade de Bom Jesus de Pirapora, aonde os donos de fazenda, donos de engenho do interior de São Paulo, vinham com suas comitivas para festejar em agosto o dia de Bom Jesus, que foi a data do encontro dessa imagem na região. E é assim, quem é que vinha trazendo a bagagem desses senhores? A negaiada que vinha trazendo no seu lombo, e para poder dar liberdade do Senhor fazer a oração a Nossa Senhora e a Bom Jesus. Mas ao negro não era permitido que ele participasse. Então, o que a gente fala nos jardins, na frente, era a festa do branco. Atrás da igreja era a festa do negro, onde ele exercitava, onde louvava as suas crenças. A igreja acaba proibindo esses encontros dos negros, porque começou a ser muito mais movimentado do que a própria louvação a Bom Jesus. E aí ela coloca, não sei se você conhece Bom Jesus de Pirapora, a parte branca está de um lado do rio. O outro lado do rio foi onde a igreja construiu 2 barracões, que era para os negros ficarem fazendo as suas festividades no mês de agosto. Então eles se reuniam, um era para dormir e o outro para fazer os seus encontros. Só que aí é que danou-se de vez, né? Porque aí ninguém mais ia na igreja, todo mundo ia para o barracão festejar. Aí a igreja proibiu e derrubou os barracões e proibiu que os negros entrassem na cidade, fazia barreamento na entrada para que eles não entrassem. Mas isso não impediu que o samba, com a crise do café, viesse para São Paulo, e que o samba, por exemplo, de Piracicaba, de Campinas, de Sorocaba, continuassem existindo. Na época, era muito conhecido, principalmente por causa do jongo, né? Que a gente considera como o avô do samba aí. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora, ela tem várias denominações, mas é uma só, é a mãe de Jesus, né? E do Rosário, por causa das contas que tinha no Rosário que foi criado, que é para facilitar você fazer a sua reza, a sua sequência de orações. E os negros acabam adotando a Nossa Senhora do Rosário, e ela acaba sendo denominada Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Para você ter uma ideia a que ponto chega, né? Nós temos uma avenida aqui em Guarulhos, a Avenida Nossa Senhora dos Homens, né? Só que antigamente era Avenida Nossa Senhora dos Homens Pretos. Os pretos foram excluídos, inclusive, do nome da rua. Ali onde você tem o Shopping Poli, na Rua Dom Pedro, se você for lá na calçada, você vai olhar, existe um marco ali, não sei se você já viu, que é onde existia a Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos. E ela, como também a de São Paulo, ou de muitos outros lugares, ela foi derrubada em prol do progresso. Quer dizer, a igreja do outro lado ficou intacta, o clube recreativo que era atrás dessa igreja ficou intacto na época, mas a igreja Nacional do Homem Preto teve que ser derrubada e ser reconstruída onde ela é hoje, na rua 7 de Setembro ali. Então, e foi criada a Irmandade dos Homens Pretos. E São Benedito. Até a comunidade entender que não se devia comemorar o dia da libertação
porque não foi Princesa Isabel que libertou o negro, e sim o movimento negro, o movimento daqueles que eram, que ajudaram a essa libertação, porque isso era uma coisa injusta, isso era uma coisa inadequada. E São Benedito, a data dele é o mês de maio. Então se comemorava São Benedito e também a festa suposta da libertação. Depois entendeu-se que esse dia tinha que ser o dia da consciência negra, em homenagem a Zumbi, que foi o grande líder negro, né, dos quilombolas, dos quilombos, e aí se mudou. Para você ter uma ideia, São Benedito é comemorado no mundo inteiro, a data dele é em maio. No Brasil, só no Brasil, foi mudado para o mês de novembro, agosto, outubro, novembro. Mas por que isso aí? Foi mudado para 2 dias depois da data de comemoração de São Francisco de Assis, que na realidade é um santo branco e não um santo negro. Quer dizer, mais uma vez, a submissão. E por que houve essa devoção a São Benedito? Porque São Benedito, ele foi num convento franciscano, tão humilde que era, ele foi cozinheiro do convento, ele fazia os serviços até chegar a ser o comandante lá do convento, mas sempre subveniente. Então, até nisso, né? Até com relação ao sincretismo, né? A gente fala assim, o sincretismo foi uma coisa do negro. Não, o sincretismo foi uma coisa que a igreja implantou para poder atrair o negro e transformar a cultura negra numa cultura branca, através do catolicismo. Hoje em dia, se chama isso de enculturamento, que nada mais de uma continuação do sincretismo. Na realidade, não é para você valorizar os costumes e crenças africanas ou do povo mestiço, né? Dessa miscigenação. É simplesmente para atrair aquele negro para fazer o que interessa para a Igreja Católica. E o último estandarte, que é o do samba do sino, que não podia faltar, né? Que é um pandeiro e um sino em cima lá. A gente está nos minutos finais de programa já. Eu gostaria que você rapidamente falasse sobre o CD e se existem projetos a curto e a longo prazo para o grupo. Sim. Bom, o CD, como eu já havia dito, é um recorte de tantos possíveis que existem, que poderia ser para se falar do samba de São Paulo. Então a gente traz lá o primeiro samba do Eduardo Souto, que foi gravado em 1923, e depois passa por alguns compositores. Inclusive tem uma música do Carlinhos Vergueiro, um samba, que é justamente contrapondo uma frase de Vinícius de Moraes, quando teria vindo em São Paulo, e teria dito que o samba de São Paulo seria um túmulo, né? Então a gente vai contando essas histórias no meio, inclusive Eduardo Souto. O que a gente a ideia nossa é o seguinte: esse é o volume 1. Nós temos pelo menos mais 2, 3 volumes aí para contar essa história do samba de São Paulo. O segundo seria o samba urbano paulista. A gente vai contar essa história do samba de bumbo, do samba advindo da modinha, do samba dos engraxates, né? E da tiririca. E o samba urbano, o samba mais contemporâneo. E o terceiro volume, que seria o samba caipira, que aí sim você pegar os sambas daquelas pessoas que estiveram tanto dentro da modinha paulista como do samba, ou então que vieram do interior e que também tiveram essa influência do samba rural. E um quarto aí, que a gente aí já estuda, que é um CD de samba autoral, composições nossas nesses temas aí. Então a gente... outra coisa que a gente está começando a implantar é a possibilidade de, depois dos nossos shows, a gente abrir para um debate, abrir para uma conversa, né? Conversar diretamente com o público, até para ter um feedback, né? Ter um retorno daquilo que a gente está fazendo. Qual é o telefone para contato, redes sociais, para quem quiser conhecer mais o samba? Então nós temos o nosso site, é só você entrar no Google lá, digitar Samba do Sino, você vai conseguir achar tudo do Samba do Sino. Então nós temos lá Samba do Sino, www.sambadocino.blogspot.com.br, aí o nosso site. De lá você consegue linkar Facebook, consegue linkar o nosso canal do YouTube. Se você for entrar no YouTube, Samba do Sino Oficial,
original no Face oficial. Eu acho que é isso. Mas é um dos dois aí. Porque o que acontece é o seguinte, você vê, é tão difícil a gente conseguir as coisas, e nós tivemos que pôr esse oficial original, justamente porque tem um grupo já que estava tentando pegar o nome Samba do Sino. Foi, pô, mas que coisa mais horrível, né? A pessoa vai lá e vai usar o seu nome. Então nós tivemos que fazer o registro, temos o registro do nome, e para diferenciar, porque nós temos ruim ou bom, é o nosso trabalho, é ele que tem que ser divulgado. De repente entra um outro lá, Samba do Sino lá, e coloca uma outra coisa que não tem a ver com o nosso trabalho. Pode até ser melhor, ótimo, mas usa o nome dele, não vai usar o nosso nome. O telefone de contato é 94765-0805, 94765-0805, é o WhatsApp. Você pode também nos contatar através do e-mail sambadocino@gmail.com e através do próprio site você consegue acessar a gente, né? O sambadocino.blogspot.com.br e o Facebook, que é Samba do Sino, agora eu não lembro se é original no Facebook ou oficial. Um é original e outro é... Mas é só você digitar Samba do Sino, com certeza vai aparecer lá. Como foi para vocês participarem do Tribuna Autoral? Muito legal, muito bacana. Agradecemos a oportunidade de estar expondo um pouco do que a gente faz. É evidente que se a gente fosse falar de samba, a gente teria muito mais... teria que ter muito mais tempo, e isso aí é inviável hoje em dia, né? Você tem que ter coisas pequenas para que as pessoas se atentem a isso aí, né? Só lembrando, por exemplo, o nosso site, nós temos lá quase 160 mil acessos, visualizações. O nosso canal no YouTube está com quase 70 mil acessos. E o interessante no canal do YouTube são acessos que têm pelo menos duração de quase 20 minutos. Mas foi muito bom, agradecemos a oportunidade aí ao Wolf que nos contatou, ao TBL, né? O TBL autoral também, que é muito legal. Vocês vão estar ouvindo uma música nossa autoral aí, que é o nosso hino. A gente tem outros, mas que a gente tinha gravado em uma condição legal aí, isso aí, então a gente mandou aí. E talvez uma outra música aí que a produção vai estar escolhendo aí. Agradeço muito aí. Dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Canta, gira, dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Mangue, minguado, zango, nimbo, na miçanga. De cumbica, cambucina, cumbuco, uma canjica. Manzere, borocochô, funfuzulu, fuzuê, mocorongo e songamonga. É cambaio de milonga, é cambaio de milonga, é cambaio de milonga, é cambaio de milonga. Canta, gira, dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Canta, gira, dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Lá na quitanda, zumbarão minha zumbaia. E a fubanga, sanha, gana, se assanha, sacode a saia. Xirimba, xirimba, cachoeira e caxambu, limbalha nos cafundó, é veneno de timbó, é veneno de timbó, é veneno de timbó, é veneno de timbó. Canta, gira, dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba. Canta, gira, dança, samba, santa bamba, bumbu, tambo, também tambor, tá bom, tá aqui. Canta, gira, dança, samba, santa bamba.
da xerenguengue, rompe, arranca uma moringa. Alambique, cospe cana e o calango cola na pinga.